Bom dia a todos. Vamos lá, meninas, já estamos no ar. Isso. Bom dia, Amália. Bom dia, Helena. Helena chegou aí, vamos lá. Abre teu som, Helena, por favor. Isso. Está aberto, está aberto. Bom dia para todos. Estamos aqui de volta nessa quarta-feira maravilhosa e vamos estudar o nosso livro Memória de um Suicida, mas antes que a nossa prece e a leitura do nosso Evangelho. Está separado aí já, né, Rô? Pode ler para a gente, Rô, por favor? Pois não. Bom dia a todos. Vamos fazer o nosso estudo com muita alegria, com muito amor, e vamos estudar exatamente o capítulo 11 do Evangelho, agora na nossa abertura. Amar ao próximo como a si mesmo, instruções dos Espíritos, a lei de amor. Item 8. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com um amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa divina palavra, amor, ele fez os povos estremecerem e os mártires, inebriados de esperança, desceram ao circo. Por sua vez, o Espiritismo vem dizer uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Eu disse que no seu início o homem só tem instintos, portanto, aquele em que os instintos dominam está mais perto do ponto de partida do que do objetivo a alcançar. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, reprimindo os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso como a semente que encerra em si o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, se despojando apenas lentamente das suas crisálidas, permanecem escravos dos instintos. O espírito deve ser cultivado assim como a terra. Toda riqueza futura depende do trabalho presente. E mais do que bens terrestres, ele vos dará a gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, buscareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Hélice. Suelinha, faz a nossa prece, por favor. Um bom dia a todos e que Jesus oriente nossos pensamentos nessa manhã. Mestre Jesus, agradecidos pela sua presença em nosso coração, sentindo o seu amor e a sua paz, começamos a nossa manhã pedindo ao seu coração generoso se volte para nós e derrame sobre nós as suas bênçãos de paz, de alegria e de intuição, que a gente possa aproveitar esse momento que estamos aqui reunidos em seu nome para edificar o nosso pensamento, as nossas melhores intenções, com o objetivo de elucidar
todas as informações em torno do livro que vamos estudar, Memórias do Suicida. Esse livro que tem sido rico ao nosso conhecimento, edificando e aumentando a nossa fé, e que tem trazido tantas informações para nós e para todos esses espíritos que estão nos ouvindo em assembleia e que têm a certeza de que o Pai é misericordioso e que a todos atende, e teremos sempre uma nova chance de nos resgatar e nos acertar com a lei. Contando com esses espíritos amigos que estão ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, que possamos ter ouvidos dóceis a esses espíritos e que possamos apreender o melhor desse ensinamento utilizando na nossa vida diária. Que a gente possa ser amparado e intuído nessa manhã e que a gente conte sempre com esses espíritos, Deus acima de tudo, Jesus e Maria de Nazaré estejam ao nosso lado, sempre nos apoiando, nos intuindo, nos estimulando. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Rosângela, faz um favor, vai na página 4 e faz a leitura dessa segunda parte, que é o que a gente vai dar continuidade. Vai estudar hoje, né? Tá bom. Ainda estamos... Estou procurando aqui a 4, peraí. Tá bom, tá na nossa apostila, tá? Nós estamos no livro Memória de Suicida, primeira parte, que é chamada... você já está... desculpa. Você já está falando do resumo, né? Aquele resumozinho. E primeiro a gente vai ler o resumo, isso, depois a gente vai partir para a continuidade da que a gente está falando aqui de mediunidade, daquela toda aquela. Tá bom. Continuidade. Eu interrompi você estava explicando. Não, que pode ler. Desculpa. Não. Então vamos lá, a leitura do nosso texto de hoje. Sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, apenas as forças mentais de desencarnados e encarnados efetivou-se a divina intervenção. As vibrações mentais dos assistentes encarnados e particularmente da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental encontrava-se em condições satisfatórias, reagiam contra as do comunicante, que, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas. Estabeleceu-se, assim, luta árdua na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais aconselháveis no caso, deveriam impor-se e domar as emitidas pela entidade sofredora, incapaz de algo produzir distante do inferior. A corrente poderosa, pouco a pouco, apresentou os frutos salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida, depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando-a em afinidades, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sobre a pedra do sepulcro. Eram como que compressas anestesiantes, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações. Era como sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes hialinas sobre suas chagas anímicas pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria de forma alguma nenhum benefício que se lhe desejasse aplicar. E era como transfusão de sangue. Lentamente, a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara. Os reflexos mentais do ato temerário desapareceram à visão dos fragmentos do próprio corpo que em vão tentara recolher para recompor. Continuava o silêncio augusto, propício às doçurosas revelações imateriais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu Filho imaculado.
Pelo recinto repercutiam ainda as tonalidades blandiciosas da melodia evangélica, as quais cavatinas siderais afejando esperanças. Isso aqui, essa leitura deveria ser como que junto com o livro dos médiuns, o livro do invisível. E esse capítulo do Memórias deveria ser leitura obrigatória para todo médium que trabalha na desobsessão, independente de trabalhar na desobsessão, para todo e qualquer médium, para entender bem a importância de uma casa espírita. Nós temos obrigação, e a gente temos utilizado essa nossa função de estarmos divulgando a casa espírita, seja em todos os programas que a gente faz, mas principalmente porque temos um programa específico sobre casa espírita. Então, a gente vê aqui, nessa leitura, de uma importância, por isso que a gente está sempre, toda vez que a gente volta ao mesmo capítulo, a gente repete a leitura. Lá em cima foi feita a leitura na íntegra, essa daqui a gente está repetindo hoje, porque a importância fundamental, diante de continuarmos essa reflexão que a gente vai fazer abaixo, a gente voltar nessa leitura que é uma definição tão precisa que eu acho que só mesmo um benfeitor para resumir o sofrimento, seja do suicida ou não, porque aqui é um processo especificamente para atendimento do suicida, mas, independente disso, antes dele ser um suicida, nós somos os sofredores. Um dia estamos bem, outro dia estamos mal, começa com a melancolia, avança com a depressão. Não significa que todo suicida é deprimido, mas que grande parte passa pela questão da depressão. Então, aqui a gente está vendo a necessidade das casas espíritas estarem abertas. Então, eu vou fazer um resumo rápido, só para a gente chegar onde a gente parou, tá? Nós trouxemos aqui a Gênese, que é esse capítulo 14, item 17, é muito específico para mostrar como é feito esse processo, esse mecanismo de interação entre o encarnado e o desencarnado, principalmente para esse atendimento, é para geral. Quando ele diz aqui, o intercâmbio mediúnico ocorre, então ele vai dizer como ocorre, através do pensamento. Então, muita atenção. Não precisamos de nada exterior para que isso aconteça. Tá? Tem gente que precisa de uma vela. Não estamos condenando. Nós estamos com Kardec apenas. Não, pelo pensamento. Aí cada um vai usar do jeito que quer. É uma ligação mental estabelecida entre o espírito comunicante e o espírito do médium. Simples. A gente nem vai ler todos os outros, mas esse é importante a gente voltar a ler. Nessa ligação mental, o perispírito apresenta um papel muito importante. É preciso a gente conhecer sobre o perispírito. Na literatura espírita, para entender todos os fenômenos, tem que entender sobre o perispírito, pois ele é o elo material entre o espírito e a matéria, pela sua união íntima com o corpo. O perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, aí ele está falando das propriedades do perispírito, pela sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os encarnados. Ponto. Dali, isso aqui, todos os outros livros são baseados em Kardec, porque se não for, não é doutrina espírita. Então, a gente traz outros, mas acima, no frontispício daqui, tem que ter essa leitura aqui. Aí a gente trouxe outros, que André Luiz, a gente trouxe qual o nome dele? Alberto Rocha, que é Além da Matéria Densa. Ele vem falando da importância da gente acionar os bióforos, que a Sueli já deu uma mini aula para a gente, um dia ela até vai dar uma aula melhor, né, Sueli? Mais extensa. Está aqui, já se falou sobre isso, só estou avançando, porque senão a gente nem termina hoje. Mas isso aqui é importante, porque tem a ver, a nossa mente
que ele está lá em cima, em Kardec, é a mente. É o mental que mexe, que altera o perispírito. Aí a gente trouxe André Luiz 2 vezes mais, voltamos para o livro dos médiuns, ele classificando algum tipo, não são todos, está aí. Obrigado, Rita, por estar mostrando, conforme eu estou só fazendo alinhavando isso aqui para a gente avançar. Isso aqui foi a Rô que falou para a gente sobre esses tipos de mediunidade, ela foi bem específica no dia, a gente só está revisando, e trouxemos aqui, aí entrou a questão da cura, aí ele lá em cima ele fala, a questão de vocês agora não é hospital, não, a questão de vocês agora é a questão da mente, quer dizer, da autocura, daquilo que Jesus falou, a tua fé te curou. Então, a gente trouxe aqui texto sobre de Hermínio Miranda, lá do Diálogo com as Sombras, ele vem falando sobre a prece, trouxemos Paulo de Tarso, né? Quando ele vem também trazendo essa questão da fé, quando ele diz, é que mesmo depois de tudo dito e vivido, substituiria a fé, a esperança, o amor e os 3. E aqui a gente trouxe um resumo da epístola, capítulo 13, item 13. Uma fé assim é preciso para orar pelos nossos queridos irmãos desarvorados. A força e o poder da fé transmitem-se pela prece, enunciada com emoção e sinceridade. Só um resumozinho de nada, porque é preciso, a gente só está recapitulando. Helena, posso só colocar uma coisinha em relação a essa trechinho que você leu agora? Pode Quando ser. eu vejo alguma coisa se relacionando assim com fé muito intensa, eu lembro de você falando da força mole. O que eu acho que dá... Não é, o que dá... Eu sempre fui mesmo, isso eu estou falando, você volta e meia se refere, né? Mas é bem lembrado. Eu acho que o que dá força, a nossa força, é redundante mesmo, mas é verdade, é a fé. Né? Se a gente não acreditar no que a gente está fazendo, não tiver fé na ajuda dos espíritos, a gente não vai conseguir ter uma força, vai ser mole, né? Rosângela, isso aí, eu acho que impressionou muito nós essa parte da revista espírita, por isso que a gente usa muito e é necessário mesmo. Tem um estudo, tem uma fala de Paulo em Hebreus 11, que nós já usamos aqui no outro momento, e quando o Hermínio Miranda começa a fazer o diálogo com a sombra, ele vai falando sobre a fé segundo Paulo, segundo Jesus e segundo Kardec. Essa fé que Paulo traz, segundo Paulo, né, está em Hebreus 11, é fabulosa essa definição, que ele diz, não posso não me lembrar o texto correto, porque não tenho uma memória muito boa, por isso que eu tenho mania de muito texto, desculpem, porque qualquer coisa a gente recorre aos textos. Mas ele diz que a fé é a confiança que a gente tem no que estamos fazendo, no visível, mas com a garantia do invisível. O texto é bonito, não está aqui resumido o que eu estou falando, não, mas ele vem mostrando. Deixa eu ver se eu tenho aqui rapidinho. Então, está no início do diálogo, né? Não, está no início na introdução. O comentário do Hermínio está no início do diálogo abordando esse texto, né? Está no início, quando ele começa a falar da introdução do diálogo com as sombras. Ele colocou a fé segundo Paulo, Hebreus, está aqui. Espera aí, eu achei aqui na Bíblia, eu não sei se vale a pena, mas é tão rapidinho que você parou para refletir sobre isso. Eu acho que vale, Helena, porque isso é uma coisa que fortalece nosso pensamento, quando a gente lembra disso, fortalece, né? Fortalece. Eu achei aqui, olha, Hebreus 11. A fé exemplar dos antepassados. O título é esse. Ele diz assim, a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Olha aqui, a prova das realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos antigos pelo belo testemunho. É pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Isto é fabuloso.
A fé é a garantia, essa palavra é chave, ó. A fé é a garantia dos bens que se espera, a prova das realidades que não se veem. Quer dizer, é o mundo, é aquela definição de Deus, é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, fé não pode ser baseada naquilo que você já tem, que você já está vendo, porque senão não é fé, já está realizado. Aí é ciência, né? É a garantia daquilo que você ainda não sabe, você tem certeza que vai acontecer. Então, resumindo, Ela é mãe de todas as virtudes, né? É mãe de todas as virtudes. É mãe de todas as virtudes. Isso aí é fabuloso e sensacional. Mas a gente, na verdade, nós estamos no item 2. A gente só fez isso para a gente dar uma esquentada. Sueli, por favor, esse item 2 aí está na página, no meu está na página 8, onde vai começar, então, com Alceu, com Romeu e Alceste, para a gente avançar mesmo. Eu vou passar a palavra para vocês. Faz uma leitura, por favor, esse 2.2, dessa página 8, para a gente chegar onde a gente quer mesmo. Vinde a mim, vós que sofreis, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidades de melhor situação. Suas lágrimas, porém, já não traziam os estertores violentos do início, mas uma expressão agradecida de quem sente a intervenção beneficente. Então, Alceste e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico e aí eles produziram a criação de quadros demonstrativos. Nesses quadros, eles mostravam a vida do paciente, ressurgia como fotografada, refletida nesses quadros das suas mesmas recordações. Ele reviu o que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sobre as rodas de um veículo. Contemplou perplexo e aterrado os destroços do seu desgraçado e do seu gesto brutal. Reduzir a sua configuração humana cheia de vigor e de seiva para o prolongamento da existência. Mãos piedosas recolheram os despojos sangrentos sobre os trilhos. E ele continuou vivendo ainda para todos, que ele percebeu que ele está vivendo ainda para todo sempre, apesar do suicídio. E que o seu corpo material se extinguira. O espírito é que é a personalidade real, porque descendente da luz eterna do Supremo Criador. Então, nessa Essa imagem aí foi um erro, tá, Sueli? Essa imagem aí não foi de propósito, ela foi erro, tá? Desculpa. Tá. Essa parte do texto de Camilo, através da Dona Ivone, é assim, muito significativa do espírito que já passou por várias etapas no tratamento, mas continuava, no caso desse suicida aqui, ele se jogou nos trilhos e aí o seu perispírito ele percebia todo retalhado. E ele não conseguiu, não auriu a cura lá no plano espiritual, veio para o planeta através desses médiuns tão amorosos para então conseguir perceber que ele é um espírito imortal. Esse momento eu entendo assim como muito sublime para o médium, para ele perceber que ele já fez uma grande transformação moral para esse espírito, para ele se transformar, aquele momento que o médium, né, apesar de ter uma dor vendo os pedaços do corpo do suicida, recolher, e aí o médium fazendo o seu papel. Então, é o papel da casa espírita, um papel, né, glorioso, realmente, muito grande, apesar das pessoas muitas vezes
desistirem desse projeto, dessa chamada que os espíritos fazem, mas é um trabalho divino realmente, e para o espírito, particularmente, ele se percebeu com essa aproximação desse fluido animalizado do médium, e ele se percebeu como espírito imortal. Aí ele passa, a partir desse momento, sim, que ele vai sofrer a sua transformação agora moral, né? E agora moral, exatamente. Então, a gente está trazendo o transe, nós já falamos sobre isso na semana passada, no Invisível, de Leon Denis. A gente comentou, a gente vai até avançar, porque senão a gente vai estar voltando e não vai conseguir terminar hoje. Mas nós fomos até... É preciso distinguir duas coisas nas manifestações. Aí ele é Leon Denis ainda, falando sobre o processo da incorporação. A gente vai, hoje, a partir daqui, tá? Eu vou evocar, não é evocar, não, desculpa. A Amália, né, Amália? Amália? Melhor convocar, porque ela ainda está aqui, né, Helena? Ela está aqui, por isso que eu falei fechado. Brincando, Amália, porque eu sei que você ainda está aí. A gente, aqui, a partir daqui, é preciso distinguir duas coisas nas manifestações. Por quê? Leon Denis, ele traz essa médium que ela teve a mediunidade, ela trabalhou a mediunidade da incorporação. Então, Leon Denis conhecia muito bem. Essa palavra não chegou a ser usada por Kardec, ele usou a questão da possessão, não no sentido vulgar de possessão, do espírito substituiu o médium. Kardec deixa isso bem claro, é só o nome que ele usou, mas Leon Denis depois vem resgatar isso, por isso que a doutrina é progressista, né? Kardec não alterou o livro dos médiuns, mas Leon Denis depois ampliou lá no capítulo 19 do livro do Invisível. Então, ele vem usando a médium Eleonora Piper, ou Senhora Piper, que é mais conhecida como Senhora Piper, onde aqui ele vai citar algumas questões sobre isso. Vamos começar com a Amália aí, tá, Amália, por favor? Bom dia a todos. Bom dia. Vai entrar aqui no Transincorporações, né? Isso, Amália. Mas você me permite eu lembrar uma coisa muito importante? Sim. Faça do jeito que você achar melhor. Você falou aí, eu vou reforçar. Esse é um capítulo que deveria ser estudado por todos os médiuns de uma casa espírita. Principalmente quem trabalha na mediunidade mais assim ostensiva. Porque eu vejo que a maioria não tem noção. Porque esse capítulo que a gente está estudando agora, tão claro, uma explicação tão clara, tão lógica, e uma explicação do mecanismo, né? Olha lá, eu com o mecanismo, eu entendo o mecanismo, você fica voando, você fica perdido. E esse capítulo, até mesmo agora, quando a gente vai entrar no transe, entender o que acontece num processo desse tão bem organizado pela espiritualidade, para utilizar a ferramenta médium para trabalhar uma alma sofrida, né? Então, realmente, nós precisamos... Olha, eu vou dizer para vocês, com toda sinceridade, como tem ampliado para mim, eu mesmo, todos esses anos de Casa Espírita. Agora que eu estou ampliando, estou assim me dedicando a aprimorar o meu entendimento na sexta-feira, porque esse capítulo é um capítulo muito especial. Então... Só completando aí o que você está falando, por 2 vezes eu fiz o estudo de obsessão do André Luiz em temas que não tinham muito a ver, que era tema de presença, de coisas assim que a gente não tem como habitual. Eu foquei um pouquinho, depois eu fiquei 2 vezes, uns 15 minutos, falando desse capítulo, instigando o pessoal para que se interessasse por ver. Porque é muito, eu sinto exatamente o que você está falando, um amadurecimento da compreensão. Né? Parece um filme que a gente vai vendo, né? Muito bom. O que a gente vai ver agora aqui com essa questão do transe, se você não tem noção
do que é o perispírito, essa questão do perispírito, toda a sua qualidade, né? Todas as suas potencialidades, né? Fluídico, expansível, toda essa coisa. Se você não tiver noção, né, desse mecanismo, como o médium é utilizado como foi descrito aí no texto, o campo fluídico da médium, do Aquela espírito. definição de Kardec, né, Nossa, Amália? nossa, tem que ter aquilo ali. Sem aquilo ali, você não sabe o que está acontecendo. não O sabe, pé você cega, não aí tem você trabalha com noção. o pé cega. E, inclusive, Leon Denis é muito claro, né? Helena, eu agradeço muito quando você nos indicou essa obra da teoria da mediunidade do Zimmermann. Nossa, como isso tem ajudado muito nesse entendimento. Por exemplo, o que ele traz sobre transe, né? A gente fala disso, mas a gente não entende. Vamos lá. Transe e incorporações. O estado de transe é esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desligar-se do corpo canal e a alma reviver um instante sua vida livre e independente. A alma de quem? Do médium, né? Isso. Então, ele se desloca. Isso é muito interessante. A separação, todavia, nunca é completa, porque ele não sai do corpo totalmente, né? Nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. Um laço invisível. Olha como que você precisa entender de fluido, desse laço invisível, essa expansibilidade, né, do perispírito, porque esse laço fluídico aí já é a expansão do perispírito, né? Continua a prender a alma no seu envoltório terrestre. Semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos, esse laço fluídico permite à alma libertada transmitir suas impressões através dos órgãos do corpo adormecido. Quer dizer, o médium continua a ser ele mesmo. Continua a ser ele mesmo. Ele está ali, que a gente pode espelhar isso aqui quando é analisada a médium, que vai ser a médium. A médium era saudável. A médium não tinha nenhum problema psicológico, psíquico. Ela era saudável, física, mental e moralmente, para atuar nesse processo tão delicado que é o despertar desse espírito, né? Então, vamos lá. Então, ela ali estava com toda a sua qualidade, né? A sua condição de ser humano, de médium, né? Com toda a sua saúde. No transe, o médium fala, desloca-se e escreve automaticamente, mas desses atos, nenhuma lembrança subsiste ao despertar. Lembrança do médium, né? No corpo do médium, momentaneamente abandonado, uma substituição do espírito pode se produzir. É o fenômeno das incorporações. A alma de um defunto, mesmo a alma de um vivo adormecido, que é aquela comunicação entre vivos, que Kardec muito bem fala no Livro dos Médiuns, que um espírito encarnado, estando dormindo, ele pode ser evocado e ele pode se manifestar através do outro médium, do médium, né? No corpo do médium, momentaneamente abandonado, uma substituição do espírito pode se produzir, é o momento das incorporações. A alma de um defunto, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar o lugar do espírito do médium e se servir do seu organismo material para se comunicar através da palavra, do gesto com as pessoas presentes. É algo fantástico isso aqui, algo maravilhoso, né? Sábios eminentes testemunham a realidade desses fatos. O Dr. Oliver Lodge,
no seu discurso do Royal Society de Londres, em 31 de janeiro de 1902, 179, exprime-se assim. É esse aqui, do azulzinho aqui? Máquina elaborada como são nossos corpos, pode ser utilizada no campo de transe, não apenas pela inteligência que a fabricou, por assim dizer, mas também por outras inteligências, as quais permite se fazer uso naturalmente. Isso não se realiza senão por um certo tempo e com bastante dificuldade. Ô, Amália. Interessante que nessa questão dos trânsitos, só um minutinho, o Zimmermann ele faz faz uma qualificação do tipo de transe. E ele mostra muito o que é o transe mediúnico, que é o que a gente está tratando aqui. É o transe mediúnico. Não é um transe para atender uma dificuldade psicológica, psíquica do médium. Não, é o médium como ferramenta para atender a outra criatura. Isso é muito importante a gente entender, né? Amália, eu só vou dar um adendo. Quando a gente está trazendo aqui a experiência de um cientista, é para mostrar o lado científico da doutrina espírita. Sim. O lado científico. Porque é pela ciência que você vai conhecer essas coisas. Exatamente. Então, quando a gente fala que a doutrina ela é filosófica e científica, porque teve os cientistas da ciência oficial que se debruçou, muitos, a lista é muito enorme, a gente vai trazendo aos poucos, já falamos de Ernesto Bozano, agora a gente está falando de um que, na verdade, estudou a senhora Piper, e que Leon Denis cita ele. Estudou ali, né? Pesquisou, como William Crookes pesquisou o espírito Kate King, ele pesquisou, ele trabalhou em cima do perispírito dela, ele, né, pegou, tocou, ela explicava para ele o que era aquilo ali. Exatamente. Né? A ação isso tudo é ciência. Da mesma forma que Kardec, em sua época, ele fez tudo com método experimental. Isso. Não era só uma informação, não era só um médium. Ele usava vários métodos. Teoria. Exatamente. Agora, a diferença é que ele pegou toda essa informação, todo esse processo que sempre aconteceu, que é esse mecanismo que a gente sempre traz aqui, sempre aconteceu, mas os homens não tiveram um olhar para formar uma filosofia. Então, isso que Kardec fez. Pegou o fato e dos fatos ele tirou premissas. E premissas com conclusões lógicas e metodológicas e temáticas. Por isso que a gente fala que é uma filosofia. A filosofia espírita é a partir de Kardec. Depois de Kardec, a gente teve o braço direito de Kardec, um dos braços direitos que a gente mais conhece, que foi Leon Denis. Aí Leon Denis foi trabalhando com vários cientistas, e foi o quê? Na verdade, todos baseados na obra básica. Então, Isso está em obras póstumas, Helena, quando o espírito, quando Kardec pergunta ao espírito da verdade, quais seriam os seus auxiliares, né? Quem que seria? Primeiro, o seu substituto, e aí o espírito diz para ele, são vários. Cada um vai fazer uma parte, né? Mas que o que seria o substituto deles, ele o reconheceria pelo seu trabalho, que é essa sequência lógica que Leon Denis dá aos seus escritos, que os outros não dão. Os outros trabalham isso, através desses cientistas que Leon Denis cita, que é onde ele foi encontrar, na ciência, ele foi encontrar as respostas, os esclarecimentos que ele precisava para ele explicar aquilo que Kardec trouxe ali. Exatamente. A gente vê que a invasão organizada também contemplava eles, né, Helena? Porque eles, são muitos ele estava dentro da invasão organizada. Na época, respeitadíssimos. A invasão organizada que a Rô está falando, ela em 1848, com as irmãs Fox, que você vê que tem um projeto divino, né? Sim. Começou com a invasão organizada, mas os espíritos sempre se comunicaram, mas não a partir daquele momento começou... Está estragado?
começou... Aqui é assim, a gente faz, vê as coisas do lado. Então, começou, mas não tinha ainda um corpo filosófico. Mas a gente tem um certo agradecimento às irmãs Fox, sim, mas ela fez o movimento dela, depois veio a família Boldan, com as irmãs Boldan, que Kardec utilizou muito como médium, depois Hernance Dufour, e por aí afora, me desculpe, acho que eu não estou citando todas. A gente tem agradecimento também a Delfine de Gerardin, que foi ela que foi Delfine de Gerardin, com mais o David Home, é David Home mesmo, né? Que levou as mesas girantes. Home. David Home, que levou as mesas girantes para a Inglaterra. Da Inglaterra, Delfine de Gerardin leva para a França. Da França, Kardec já era estudioso de magnetismo. Quando ele tem contato lá com o seu Partier e o seu Fortier, um era exaltado, o outro era mais tranquilo, então ele foi pelo mais tranquilo, que ele sempre com aquele método experimental, ele tem contato. Só que assim que ele teve contato, como muitos outros tiveram, mais nada aconteceu. Nele, despertou a missão dele, o espírito que veio para isso. Estudioso da pedagogia humana, mas ele integra a pedagogia humana com a pedagogia espiritual. Então, ele usa a lei divina e natural em todos os ângulos. Ele não separou ele enquanto pedagogo, dele enquanto reformador, transformador, estudioso, junto com Emile Boudet. Não vamos esquecer Emile Boudet. Ali do lado dele. A base mesmo, ele fez a base. Vamos estender essa base. Exatamente. Então, eu vou pedir a Sueli, vamos dar continuidade aqui nessa página 11, onde ele diz assim, onde o cientista trazido por Leon Denis diz assim, em tal caso é difícil... Aí embaixo tem o texto dele. A gente dá sequência aí com você, por favor. Então, está lá no Invisível. Em tal caso, é difícil distinguir a natureza real das influências atuantes. Hudson Tuttle, ele próprio, médium, o faz notar no seu livro Arcana of Spirituals. Já é outro cientista, tá? Já é outro cientista. É o Hudson Tuttle. Vamos ver o que ele fala. Ele diz assim, os grupos espíritas são frequentemente os joguetes de uma ilusão enganadas pelas suas próprias forças positivas, animismo, né? Elas afastam as mensagens espíritas, substituindo-as pelo eco dos seus próprios pensamentos, e então constatam contradições e confusões que atribuem complacentemente à intervenção de espíritos malévolos. Esse ponto aí é aquela coisa que a gente já tem tão confusa dentro da casa espírita mesmo, e que muitos médiuns que são iniciantes têm dificuldade, que muitas vezes eles vão confundir o seu próprio pensamento com a comunicação do espírito. E essa dificuldade é uma coisa que persiste no amadurecimento desse médium que está em desenvolvimento. Fale, Amália. Então, eu vou falar porque assim ficou tão claro na minha mente que eu acho que deveria ficar, deve ficar, um dia vai ficar na mente de todos. O Zimmermann, ele faz uma distinção entre os tipos de transe, né? Só vou citar dois. Não, mas tá bom. Por exemplo, a diferença do transe psicológico, que é esse que a Sueli está acabando de citar, é quando o médium chega achando que é tudo dele, né? Então, até mesmo lá na mesa mediúnica, médiums que já estão lá preparados pela casa espírita, mas não conhecem esse processo, fica pensando que é dele, né? Aquela coisa, e ele faz a diferença do transe mediúnico. Então, ele diz, todo transe mediúnico é conduzido por espíritos. Não é nada automatizado saindo do médium. Não é conflito do médium. Não é o médium colocando para fora os seus tormentos internos. Porque é o que acontece no médium que desconhece essas coisas. Fica lá no seu conflito, fica trazendo, às vezes, para a mesa mediúnica os seus conflitos.
porque ele desconhece esse trabalho tão especial da espiritualidade, de trazer o espírito para se comunicar, que Leon Denis coloca muito bem aqui no transe, ele explica como é que se processa a aproximação do espírito junto do médium. Gente, eu estou muito assim feliz e maravilhosa. É verdade. Isso aí, eu ainda vou passar a palavra para a Sueli. Por que a gente trouxe essa parte, essa peculiaridade do estudo do invisível, que quando ele vem trazendo o estudo do Hudson Tuller? Porque Leon Denis pega o que Zimmermann explica ali, Leon Denis explica ali. Porque isso é uma realidade que o dirigente de sala tem que saber trabalhar. Dá para perceber quando aquele médium está usando esse transe, às vezes até um transe, porque tem o transe patológico, hipnótico, farmacológico, anímico e o mediúnico. O Zimmermann, ele traz realmente, como a Amália está falando, e ela lembrou muito bem dessa obra. Mas esse transe, o ideal desse transe tem que ser o transe mediúnico. Mas antes de chegar no mediúnico, o médium passa pelo transe anímico. Não tem jeito. Animismo não é anímico também. Animismo não é charlatanismo, é um processo natural, mas que tem que avançar. Porque, na verdade, ali a preferência é para comunicante, não as suas necessidades. O que acontece com o médium? Ele vai passar antes pela questão do transe anímico, que são as suas imagens lá no corpo mental, que é no perispírito, vem, aflora, porque ele dá mergulho no inconsciente, aflora, mas ele tem que se educar, isso é que é o médium educado, ele tem que se educar para ele dar preferência pela dor, pelo sentimento do espírito, porque senão o que acontece? Ele cristaliza naquilo ali. O tempo inteiro ele não avança, ele tem, por vários motivos, não vamos fazer, a gente outra hora pode até fazer um estudo sobre isso, mas ele não avança. E a sala mediúnica, o dirigente de sala, dá para perceber quando isso acontece. Dá para perceber quando não é um comunicante, é apenas o transe anímico, não é apenas, porque é um processo, a incorporação é esse processo. Então, ele, quando vem trazendo aqui... Helena, só completando, e a gente observa esse médium, com o tempo, modificando completamente a sua atuação, conforme ele vai passando pelo processo, né? Sim. Agora, ele tem que ser... Por isso que todo trabalho desse tipo tem que ter uma avaliação. Porque se você faz o trabalho e nunca ninguém faz uma avaliação, quem que vai falar para ele? Por isso que cada sala tem o seu dirigente. E o dirigente, por exemplo, tem que saber disso. Um dirigente de sala de tratamento espiritual, de atendimento espiritual. Conhecer o médium, né? Conhecer o médium. Ele tem que saber que isso pode acontecer, ele tem que saber, ele tem que perceber quando aquele processo não está avançando, ele está só no transe anímico. Ele tem que ser falado, porque entra a questão de milindre, então o dirigente de sala ele tem que ter senso crítico para perceber. Na hora vai falar na hora, não, deixa o processo acontecer. Vem a avaliação. Na avaliação, não cabe o colega do lado fazer isso, cabe ao dirigente de sala. Como é que ele vai fazer? Ele vai trazer naquela hora mesmo um texto lá de Leon Denis. O que o Leon Denis fala sobre isso, gente. Por isso nós destacamos aqui. Tem que ser entendido, porque na leitura pode ficar confuso, mas nessa hora que a gente está contextualizando e colocando na prática, isso acontece, você tem que saber o que acontece e verbalizar na avaliação. Será que não pode ser isso? Será? E na hora mesmo da atuação, o próprio dirigente vai estar chamando o médium para deixar o espírito incorporar. Ele está ali, só que ele não consegue processar definitivamente a incorporação com o comunicante. Então, ele fica nesse transe. Mas vamos avançar nisso? Voltando para a Sueli, tá, Sueli? Aí, Leon Denis continua dando o seu procedimento, seu mecanismo, como diria a Amália, dessa incorporação. Ele vai falando assim: é por isso que é preferível deixar os espíritos agirem sozinhos sobre o médium, abstendo-se de qualquer intervenção magnética humana. Uhum. Então, deixa para ele entender que tem que dar voz para o espírito. É o que sempre temos feito no decorrer dos nossos estudos experimentais.
Aí ele segue assim: nas raras circunstâncias em que a força psíquica faltando-lhes, de repente, as inteligências nos pediam para agirmos sobre o médium por meio de passes. Olha que coisa linda. Essa intervenção passageira bastava, é passageira, não precisa ficar dando passe a vida toda, bastava para fazer os assistentes acreditarem numa ação sugestiva da nossa parte. Então, eventualmente, os médiuns de apoio vão dar o passe para facilitar esse intercâmbio e aí sim o espírito ter a sua aproximação. Quer falar, Mária? É preciso, a gente vai dar uns adendos sobre isso, porque na prática isso tem uma, como é que se diz? Uma razão de ser de Leon Denis. Leon Denis não fala nada que não tem razão de ser, lógico. Então, a mesa é montada com os médios de incorporação, com os médios de apoio. O médio de apoio, existe uma técnica para isso. É isso que Leon Denis está querendo dizer. Essa intervenção, o médio de apoio, ele não pode fazer uma intervenção com passe doando fluido o tempo todo. Ele fica dando apoio, né? Eu vou dar a palavra para vocês duas também. Ele fica no apoio, prestando atenção, tem que estar com muita atenção. A hora que ele vê, que dá para perceber, e o dirigente olhando todo mundo, a hora que ele vê que o comunicante está se manifestando, o médium se retira. É só naquele momento, porque se der muito fluido, já vai entrar a questão da corrente mental. Vai entrar o fluido, porque o fluido não vai sozinho, ele vem carreado do material mental do médium que está doando, para que não atrapalhe, porque naquele momento tem que deixar o comunicante, então tem que ser só fluido do médio de incorporação com o comunicante. E o médio de apoio, ele tira mentalmente, que às vezes ele também não está com a mão esticada, mas ele está querendo ali, a gente explica, olha, nesse momento se desliga, deixa que o dirigente de sala sabe comunicar. É isso que o Leon Denis está falando, para não ter influência, deixar ele naturalmente incorporar. Depois que ele incorpora, que ele vai dar as questões dele, dói, isso e aquilo, tem toda uma educação que o dirigente de sala vai chamar aquele espírito para, olha, já falou, já deu seus problemas, então agora vamos refletir, pensar, é um ambiente dialogador, que não é para baixar a falação doutrinária, é para trazer de acordo com a necessidade de cada espírito. Não seria isso, Amália, que Leon Denis está querendo falar? Exatamente. Então, ali tem que ser uma equipe, um trabalho de equipe. E um trabalho de equipe tem que ter muito... Eu estou lembrando aqui, Eliane, dentro do que você está falando, como eu acho que o médium de apoio, se ele não procura perceber, né, que ele está ali e que tem que seguir as diretrizes, ele fica numa preocupação, acho que de querer ser médium, ser útil, começa dando passo todo o tempo. Então, o dirigente tem que chegar, muitas vezes chega, para com a mão do médium. Eu faço assim, não, filho, agora não, né? Segura a mão do médium, manda parar. Então, na hora que a gente vê a necessidade do espírito, está doendo aqui, está doendo ali, aí você pede ao médium, bota lá, não precisa nem encostar, né? Vibra em cima, né? Se é na cabeça, se é, não importa. Mas o médium estar atento, o médium de apoio, tem que estar atento. Né? Quando ele está atento, ele já vai colaborar com o dirigente. Porque eu estou com uma dor aqui não sei aonde, aí ele já sabe que ele vai ter que atender aquela dor. Entendeu? Tem que ser equipe mesmo, né? Para isso. Agora, quando aí o dirigente também, como o Leon Denis está bem claramente colocando aqui, ele está acompanhando o espírito. Né? Aí ele vê que o que ele está falando não está conseguindo, como dar um ânimo no espírito, aí ele solicita lá o passe, solicita o apoio fluídico, né? Isso, e continua conversando, continua dialogando como um irmão. Não é dar lição de moral, não é ficar querendo empurrar uma ideia na mente do espírito. Que você vê ali a questão, né? A médium, quando eles conseguem aproximar fluidicamente o perispírito com o perispírito. O que aconteceu? A mente do espírito acordou para aquela realidade que ele estava precisando ter.
Porque quando ele se suicidou, ele cristalizou, né? Que é o que a gente aprendeu. Cristaliza a ideia. Fica preso só ali. Ele não lembrava mesmo daquilo ali, porque ele não tinha noção de que aconteceu depois. Mas era preciso que ele visse. E ele vê através da mente fluídica do médium. Isso que você está falando é o que está aqui. Ó. Então, Alceu e Alceste Romeu, desculpem, acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente, acionou o presidente, que é isso que ele está falando, o presidente da sala tem que estar muito atenta. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico, aí os técnicos, eles acionaram o dirigente da sala para a intuição, depois eles se aproximaram do médium de incorporação, aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico, aí eles começaram o quê? A criação de quadros demonstrativos, é isso que a Amália acabou de falar. Então, o que significa? O médium de incorporação, ele tem um papel de fundamental importância naquele momento. Se ele não for um médium que tenha imagens do Evangelho de Jesus, dos esclarecimentos da doutrina espírita, ele não vai conseguir. Ele vai ficar difícil, porque ele que vai projetar da mente dele as imagens, e os espíritos, que no caso aqui é Romeu e Alceste, vai pegar as imagens dos dirigentes da sala, por causa da intuição que ele já intuiu lá, vai pegar as imagens do médium de incorporação e vai materializar quadros mentais e botar na mesa. A gente viu os quadros, as imagens, eu vou pedir até a Rita, se ela puder achar aí, aquela imagem que a gente trouxe deles magnetizando e botando na mesa com um aparelho, eles usavam um aparelho, mas de onde eles tiravam aquelas imagens? Eles tiravam aquelas imagens do dirigente da sala, que já foi intuído por Romeu e Alceste, e mais o do médium de incorporação. Então, é um trabalho em conjunto. Está aqui embaixo, olha, está aqui. O que o doutrinador, intuído por Alceste, né? Romeu e Alceste, ajudou ele a lembrar, meu filho, após o que você fez, aconteceu isso. Foi ajudando ele a lembrar, a trazer. Mas ele só fez isso ajudado pela mente do médium. Né? Como o médium pensando também, ajudando ele a lembrar. Gente, é algo fantástico. É muito fantástico. Vamos aí, então, com a Rosângela. Isso, ela está trazendo aí para a gente. Hein, Rosângela? Pode dar continuidade aí para a gente, que ainda tem muita informação, muito boa. A gente está pegando as principais para esse trabalho, porque a gente está vendo que é justamente um relato aí do Memória. Está na tela até, tá, Rosângela? Nas raras circunstâncias. Mas, mesmo assim, está na nossa página do nosso material também, tá? Já está na tela, Rosângela. Se quiser, pode usar. Página 11 ainda. É a página 11 ainda. Ele diz que nas raras circunstâncias em que a força psíquica, faltando-lhes de repente as inteligências, nos pediam para agirmos sobre o médium, isso já foi lido, né? Leon Denis falava que dava o passe, mas essa intervenção rápida bastava para que os assistentes verdade. achassem, né, numa ação da parte dele. É que ela botou a imagem que eu estava querendo, que, na verdade, a imagem, Rita, era aquela que eles usam um aparelho e colocam assim na frente, que aí é o processo de um vai intuindo o outro. Mas, mesmo assim, Rosângela, vamos dar continuidade enquanto ela acha, ou se não achar também não tem problema. A gente está aqui na página, seguindo aqui na página 12 do nosso material, onde Leon Denis diz assim: um magnetizador cujos fluidos não são puros, aí vai entrar aqueles qualidades do pensamento do médium. Sim. Porque o médium tem que estar preparado, com estudo, com prece. Isso. Finalzinho da página 11, Rosângela. Sim, um magnetizador cujos fluidos não são puros, o caráter reto, a moralidade perfeita, pode, mesmo sem querer, influenciar o sensitivo, que é o médium, de uma forma muito desfavorável. Então, a gente está na reunião e está pensando em outras coisas, atrapalha demais, gente, porque todo o processo ali, a gente está vendo, é baseado em pensamento,
em vibração. Então, se o teu pensamento sai dali, acabou. Você já faz uma... É como se você desligasse uma parte do circuito, que é um circuito, vamos dizer assim, como se fosse eletricidade, um circuito em série. Se queimar uma parte, todo o circuito apaga, né? E aí os espíritos vão ter um grande trabalho de colocar ali alguma coisa para diminuir a sua interferência, e muitas vezes isolam até o médium, porque ele não se preparou e não está colaborando, né? Então, é muito importante esse entendimento, esse conhecimento. E isso também, Rosângela, tem o dia a dia, né? Não é só na hora. Porque se você Exatamente. não dia a dia, na hora... Eu ia falar isso, porque não é um botão, né, Helena? É muito importante esse conhecimento para que a gente tome conta, porque não vai chegar na hora, apertar um botão e ficar perfeito para o trabalho. Não vai, gente. A gente não está tirando isso do nada, não. Está tirando isso de Leon Denis. Isso é Leon Denis, Kardec, todos eles falam da dificuldade. Nesse livro Desobsessão do André Luiz, ele coloca que a preparação, Dona Ivone tem um trecho no livro que ela fala também, Altivo também tem trecho dele falando isso, a preparação não é na hora, ela tem que vir dias antes, dias antes tem que começar a escolher o que você vai ver, como você vai pensar, controlar o pensamento, o sentimento. Na véspera é fundamental, no dia, então tem coisas que a gente deve evitar mesmo de fazer, se puder, como, por exemplo, ir para um banco, se tiver que ir, não tem jeito, se tiver que trabalhar, não tem jeito, mas se pudesse furtar e procurar nesse dia... Ter uma tranquilidade do pensamento. Ter uma tranquilidade faz toda a diferença na hora do trabalho. Olha, né? E essa tranquilidade, só um adendo, para voltar para você, essa tranquilidade não é tanto assim no ambiente que você entra, porque nesse mundo, minha filha, no Rio de Janeiro, quem é que no Rio de Janeiro que precisa trabalhar? E outra coisa, não significa dizer que se você não trabalhasse profissionalmente, você teria, porque isso é um estado da alma. Profissional, né? É uma conquista, né, da alma. Aonde você estiver, porque você precisa estar nos lugares. E não é os lugares para você se que vão ter essa chave na mão, né? Não é a consciência que você vai ter disso. Por isso tem que ser falado. Você vê que aqui não tem regrinhas de vida para ninguém. Não está dizendo assim. Você não pode usar preto, você não pode usar vermelho, você não pode se pintar, você não pode fazer isso, você não pode ser o homem do mundo. Não, você precisa ser o homem do mundo para poder lidar com essas questões, porque não é regrinha de vida, é parte moral. A doutrina espírita não traz regrinha moralista para ninguém. Ela traz comportamento moral, que é diferente de... Eu entendi nessas orientações que tem da gente tentar ter cuidado com o ambiente e tal, por conta da nossa dificuldade mesmo, porque a grande maioria de nós, por qualquer coisa, já se destabiliza, se irrita, né? Então, se você já tem esse controle, já tem essa chave, né, que Paulo disse que adquiriu a partir do momento lá das 39 chibatadas, que ele disse que ele passou a ter as marcas do Cristo, e ninguém mais iria... ele usa uma palavra até interessante, molestá-lo, porque ele tinha as marcas do Cristo, ele ali adquiriu essa chave, nada mais tirava ele como diz o doutor Bezerra, não é o que acontece conosco, é como a gente reage ao que vai acontecer conosco. Você não está errado. Esse é o grande aprendizado. Isso é verdade, muita coisa a gente tem que... Se a gente sente que ainda não está forte o suficiente, porque, na verdade, o que é ruim é os nossos olhos. Não é o que está acontecendo, é o ponto que você se liga no que está acontecendo fora. Mas quando é que a gente vai aprender a ser assim? Estando em contato. Mas tem coisa que a gente tem que selecionar. Por enquanto, eu ainda não posso ter contato com isso aí. Por enquanto, eu ainda não posso. Beleza, chega um ponto que você vai ser dona de casa, você vai ser profissional, você vai ser a mulher da sociedade que você vive, você vai ser tudo... E assim mesmo continua sendo médium. Leon Denis era representante comercial, que todo mundo acha que para tem que ser profissão que você elege como superior, isso ou aquilo. Não, ele lidava com comércio. Representante comercial, viajava, acampava, porque ele estava... Sem conforto nenhum, né, Helena? Sem conforto nenhum. Observava, está lá aquele livro, um dos primeiros livros deles, A Ilha de Tunis, onde ali viaja, uma das primeiras viagens que ele fez, lá em Tunis, lá na Itália,
perto da Sardenha, o que ele fez? Ele não ficou isolado, não, meditando, não. Sabe o que ele fez? Ele ficou observando a característica do povo. Para observar, tinha que estar no meio deles, né? Aí ele vem escrevendo, falando sobre a característica daquela população. É muito interessante esse livro dele, e aí a gente vai vendo que, no longo do tempo, lógico, Kardec teve que ir para o sul da França para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, gente, na escrita do Evangelho... Estou lembrando o altivo, né? O altivo. Voltando. O Evangelho segundo o Espiritismo é o retorno de Jesus para a humanidade para oferecer. E ele fez aquilo naquele momento. Depois é o quê? Ele volta para a vida dele do dia a dia. Então, é muito, muito, muito sério. Ninguém ficou isolado em momento nenhum para fazer os trabalhos. E a gente não tem condição também de ficar isolado, porque a gente tem que aprender a ganhar resistência, a ter fluido, não ter fluido mole, porque é na resistência com o outro que a gente ganha essa... A invigilância deixa o fluido mole. A falta de conhecimento deixa o fluido mole, que você não sabe o que está fazendo, como é que você vai ter certeza, convencer... Você personalismo. Você achar que é tudo seu. Fala mais. Agora eu lembro aqui, eu estou lembrando do altivo, né? O altivo trabalhava no centro da cidade, ele vinha de trem, né? E via direto lá. Né? Então, ele dizia, né? Quando ele chegava ali, ele já vinha rezando, né? Ele vinha com o pensamento dele. Isso que eu ia falar. Mesmo no trem, ele estava vigilante no pensamento dele. Por isso eu coloquei que se puder evitar, se não... Por quê? Porque a gente não tem ainda... Bom, não estou falando por todos, estou falando... Isso foi uma observação... Pode, mas quem trabalha, por exemplo, tem que estar atento. Tem que cuidar. Você pode até ir, mas já vai com esse pensamento. Eu vou ficar com a minha mente equilibrada, vou ter um olhar de amor, vou ter um olhar de calma. Aí tudo bem, você vai ficar no clima, né? É como vai, né, Rosângela? Hã? Rosângela, é como vai, né? Como vai, exatamente. Como vai. A verdade é essa. Uma vez... Eu acho que o cuidado deles, quando eu vi mais de uma... Inclusive de Dona Ivone, que ela evitava algumas coisas para não se aborrecer, porque às vezes acaba aqui, né? Por quê? Porque é o mundo, né? A gente tem que entender que a gente realmente, como você disse, está no mundo. Cabe a nós. Teve uma médium de incorporação que disse para um grande amigo nosso, trabalhador da casa, né? Ele estava lá, estava na sala, né? Mas eu funciono. Hoje eu briguei com meu marido, hoje eu xinguei, hoje eu não sei o que lá. Eu chego aqui, sento na mesa e funciono. Aí é dose. Aí o amigo disse para ela, minha filha, você é uma médium poderosa, né? Para você fazer isso. Você é muito poderosa, porque não é assim que funciona, não. Aí, sim, por causa desse estudo que a gente está fazendo aqui, vai pegar imagem. Isso que eu ia falar. Eu ia falar do que a gente falou, Amália, de quanto ele amadureceu o nosso entendimento, faz a gente ter muito mais responsabilidade. Nossa Senhora! Você tem isso, muito noção da seriedade do que está fazendo. Então, vamos lá continuar. Sueli? A seriedade grave, né? Exatamente. Relativo, então, a essa harmonia, Rita... Rita, deixa só ele... Então, relativo a essa harmonia, o Leon Denis também segue falando sobre essa dificuldade do médium desarmonizado entrar em contato com o espírito que quer se comunicar. E ele fala assim: mesmo quando a ação oculta é poderosa e bem estabelecida, é preciso ainda levar em conta o embaraço do espírito que deve comunicar-se com o auxílio de um organismo estranho, é o médium, né? Por meio de recursos muitas vezes restritos. O estado da harmonia entre as faculdades do espírito e a do médium raramente existe. O desenvolvimento dos cérebros não é idêntico e as manifestações são contrariadas por isso. E aí ele vai seguir. É o que nos diziam algumas entidades no decorrer das nossas experiências de incorporação. O que elas falam? Ficamos estreitamente encerrados. Faltam-nos meios suficientes
para exprimir nossos pensamentos. As partículas físicas desse cérebro são muito grosseiras para vibrar sobre a nossa ação, e nossas comunicações são, por isso, consideravelmente enfraquecidas. E vai seguindo. E quando se pode dispor de um médium de real valor, quando a possessão é completa e a força suficiente para afastar influências contrárias, encontramos-nos na presença de fenômenos imponentes. Aí é a incorporação na íntegra. O espírito se manifesta na plenitude do seu eu, com toda a sua originalidade. O fenômeno das incorporações aparece, então, como superior a todos eles. Isso é lindo, ele quando fala isso aí. Isso aí é fabuloso. Mas aí, então, vamos parar aqui só um instante. Fala aí, Rita. Eu sei que tem perguntas, Rita. Bom dia a todos. Tem assim, e antes da pergunta, eu vou trazer uma colaboração da querida Leni Brito, que vem exatamente em cima da fala de vocês, das últimas falas de vocês. Primeiro que a Leni lembra, né, a importância... Minha parceira de trabalho da desobsessão. Parceira de trabalho. Importância ela dirigimos a sala. Do médium de apoio, ela lembra essa importância do médium de apoio, que a gente sabe que tem muitos companheiros nossos de médium que são médios de apoio, que acham que eles não fazem nada no trabalho, e eles são fundamentais. Então, esse estudo aqui está lembrando bem isso. A Leni também lembra do livro dos médios, da influência moral do médium, e ela lembra que, em cima da última fala de vocês, lembremos sempre que é uma equipe e uma engrenagem. Quando uma peça está com problema, afeta todo o processo, que foi trazido ainda há pouco da médium, que faz um monte de coisa durante o dia e depois chega lá como sendo a média poderosa, né? Mas se as outras peças estiverem, mas olha só, mas se as outras peças estiverem de acordo, isso irá suprir a deficiência da peça desgastada. Mas o desgaste também é maior, né? O médium não segue as orientações do livro dos médios, perde o aproveitamento do aprendizado. Muito então, bem. Vamos esse aprendizado é fundamental. Fala. Você... Quanto tempo nós temos, Rita? Nós estamos em 7h42. Agora, tem uma pergunta aqui que ele fala da pineal, que eu acho que é importante a gente trazer para vocês falarem sobre essa pergunta. Fala qual a pergunta que é melhor. Sobre essa pergunta para a gente. Essa pergunta ela vem da Ivone Freitas, de Araxá, Campina Grande, que ela pergunta o seguinte: existe diferença na atuação da glândula pineal quando o médium está manifestado com o obsessor e depois com o mentor? Bom, a gente sabe que a glândula pineal, pela ciência, rapidamente, tá? Pela ciência, ela é responsável pela produção e secreção de melatonina. É pela ciência, né? E tem uma influência no nosso organismo. Isso, assim, estou dando pincelada da pincelada da pincelada, né? Então, na verdade, este é um hormônio fundamental para a indução do sono, porém, a gente tem informação dos espíritos, principalmente de André Luiz, na função, uma função psíquica dessa glândula. Essa glândula é, na verdade, a glândula que fica no chakra coronário, ela é a antena. O que é a antena? Para a gente absorver, para a gente captar as mentes, porque como é que o nosso pensamento qual é o veículo do nosso pensamento? Da mesma forma que o ar é o veículo do som, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Então, o universo, nós estamos como que uma pedra na água, toda envolvida sobre aquele material. Tudo no universo está envolvido no fluido cósmico universal, que é o hálito divino, como diz André Luiz lá no... Peixe dentro da água, né? Como peixe no oceano. Como peixe no oceano. Ele vive naquela água e ele respira naquela água. Tem 2 momentos. Isso é Emmanuel que fala. Ele está mergulhado na água e ele respira naquela água. Então, nós respiramos o fluido cósmico universal. Então, quando a gente pensa, quando a gente aciona fotos mentais, quem vai carregar esses fotos mentais é o fluido cósmico universal. Então, a gente pode rastrear o universo com esse fluido cósmico universal.
O encarnado, ele tem uma antena. A antena, para captar do cosmos toda e qualquer corrente mental, vai precisar da atração, que é isso, ele vai atrair, e vai precisar da sintonia. A sintonia já é o teor do pensamento. Então, é a glândula que vai captar esses pensamentos. Não estamos falando de qualidade e selecionar. A captação. Ela vai captar. Porém, isso é neutro, seu mecanismo, vai captar de mentes de espíritos superiores, de mentes de espíritos inferiores e sofredores. Na desobsessão, por exemplo, a gente vê que ali tem a diferença. No momento que o comunicante ele vai se comunicar, primeiro ele vai se aproximar do médium, ele vai fazer o processo de incorporação pelo chakra humeral, daqui, por isso que o médium de apoio fica com a dona fluido para ele incorporar daqui para baixo, por causa do chakra humeral, que é para aproximar o sofredor. Mas ainda não está, na verdade, com a sintonia da mente, porque você ainda não sabe o que ele está sentindo e pensando. Não está, a gente só está vendo o que ele está sentindo. Depois que ele vai sintonizar com o comunicante, aí você vai ver o que ele pensa, como ele pensa. Então, o processo, foi isso que ele está perguntando, o processo para esse sofredor, ele vai usar, sim, a glândula ela vai captar, mas antes ela captou pela oração, pela leitura do evangelho, pela oração, então ela já está captando toda a imagem que está acontecendo ali ao redor, que é trazido pelos benfeitores. Porque se esse trabalho não for junto com o benfeitor, é um sofrimento muito grande. Você vai captar, sim, o pensamento daquele espírito, mas como não tem todo esse processo pedagógico, como vamos dizer assim, você já entra na ideia do benfeitor, do sofredor. Esse sofredor pode se transformar com você num obsessor, porque não teve todo um ajustamento e na hora certa para ele você captar o pensamento dele. Porque antes você tem que captar o pensamento dos benfeitores, para você se harmonizar e conduzido pelos benfeitores. Isso acontece sempre assim, isso é um processo educativo de tratamento. Na rua, você está na rua, você está no trem, os espíritos podem fazer esse processo? Pode, porque se você captar, aí entra a glândula epífise, se você captar, você olha para a pessoa, você está ali com raiva, com ódio, você está praguejando a sua vida, que droga, segunda-feira tem que trabalhar. A sua antena, você já emite aquele pensamento vai, o fluido cósmico universal vai levar, vai entrar em sintonia também com os murmurentos. Aí, ó, vai atrair. Quando atrai, você vai absorver tudo aquilo ali. É óbvio que vai absorver, diferente de um tratamento. Eu só quis fazer essa diferença, mas que tudo para captar tem a glândula epífise, que é ela que faz a captação do cosmo, seja o cosmo na sala, que ali já está todo um trabalho, ou seja o cosmo, que ela rastreia o universo. Você pontua na sala, você pontua num trabalho organizado, como você abre para o cosmo, onde você estiver. Estou pensando no pessoal lá no Japão, estou enviando pensamento de prece para o pessoal na guerra da Ucrânia. Você não precisa estar lá. Você vai enviar para o cosmos, o fluido cósmico universal vai enviar, ele naturalmente vai sintonizar com quem também está orando. A gente lembra que existem máquinas para que benfeitores capta esse pensamento e agrupa para transformar em material mental para ajudar quem quer que você tenha dirigido. É lógico que isso não é a resposta mais precisa, mas eu achei melhor. Ficou bem inteligível. O mecanismo é o mesmo, né, Helena? Só que vai variar de acordo com a sua mente, com o que você acionar, mas o mecanismo de captação é o mesmo. Aí, no caso, o que vai potencializar ela para menos ou para mais, né? Com as coisas espirituais, porque ela é utilizada para as coisas da vida também, no dia a dia. Agora, sim, o que vai potencializar ela nesse sentido que a menina está perguntando aí? Exatamente com a ligação das coisas espirituais, para baixo, que é os inferiores, ou o que vai dar um brilho nela, se é que eu posso usar essa expressão, o que vai colocá-la num potencial de sintonia
brilhante, né? É os pensamentos superiores, a ligação com as mentes superiores. Isso não é fácil, não é para qualquer um que não se prepare para isso. Sueli, a sua... Sueli, é a parte dela também, né, da ciência aí. Agora vamos à ciência. Essa epífise ou pineal é uma glândula que ela vem se desenvolvendo no decorrer das diferentes espécies, a partir do animal. E a gente já percebe essa glândula pineal lá em alguns lagartos. E no processo evolutivo, já dos répteis, aves, mamíferos, lá nos répteis, então, já aparecem essa glândula pineal, que é muito estudada. Essa é exatamente a função dela no homem, no aspecto espiritual, ela é captação do campo magnético. Então, capta o campo magnético, essa é a função dela. Tanto que você percebe que alguns animais, como já tem a glândula pineal, ele também capta o campo magnético. É por isso que fala assim, o gato vê espírito, o cachorro vê espírito. Então, ele levanta, ele dá um susto. Sim, por quê? Não é que ele enxergue o fantasma. Ele percebe o campo magnético alterado graças a essa glândula pineal. Assim como nós, no desenvolvimento do processo evolutivo, lá no animal, já agora na humanidade, essa glândula pineal vai ter também essa mesma função, captar e perceber alterações do campo magnético. E por isso a gente entra numa outra observação invisível aos nossos olhos. É da alteração do campo magnético. O doutor Sérgio Felipe, ele estuda muito essa glândula pineal, que na ciência é essa função, é a função só de determinar o seu horário de dormir, os círculos, que a gente chama de círculos circadianos, mas a função aqui no estudo da medicina espiritual se aprofunda cada vez mais e é uma ciência que vem se desenvolvendo da captação. Então, ela pode, quando você está mediunicamente, né, mobilizado para a sua transe, você vai perceber o que tem no seu ambiente. Então, é exatamente isso que a Eliana falou, e pela pergunta da nossa amiga, ela vai perceber campo positivo de obsessor ou não. Ele é simplesmente, a função é essa, perceber um campo magnético. Então, isso é bem interessante, né? E a gente lembrando, vamos esquecer isso, para a gente estar vendo como a ciência espírita está avançada. Em 1945, lá no Missionários da Luz, quando ele foi lançado, já André Luiz vem trazendo o estudo sobre essa glândula. Agora, ela está sendo muito mais reconhecida. Óbvio que antes disso já se falava sobre essa glândula, mas não com enfoque de trazer campo eletromagnético, de percepção, porque é isso que a Sueli falou. Ela faz a percepção do campo eletromagnético, não a palavra, porque os espíritos comunicam por imagens. Então, ele joga as imagens nesse campo, nesse fluido cósmico universal, então ela capta o campo eletromagnético, e aí vai ter que ter a decodificação de cada receptor, a emissão de cada receptor, que somos nós. Então, só para a gente estar fechando isso, tá? Desde 1945, André Luiz, lá no Missionário da Luz, ele já vem falando sobre ela. Então, eu vou aconselhar nosso irmão a ir lá nesse livro, que ele vai ter maiores informações que a gente aqui não dá para falar. A gente apenas está falando isso, que são energias que vai no subconsciente, que atinge o subconsciente do encarnado através dessas imagens que você capta, tá? Então, vamos seguir, né? Eu acho que não dá para mais pergunta, né, Rita? É pena, porque essa pergunta ela é bem pertinente, porque ela fala sobre a dúvida dela de postura no carnaval, né? E aí, essas outras duas perguntas eu vou responder com o convite que nós temos de lá do Centro Espírita Leão Denis.
Então, daqui a pouquinho a gente responde com esse convite que nós temos para fazer, a gente responde as 2 outras perguntas. Fala, mas antes disso, 2 palavras sobre essa questão de carnaval. Na verdade, é o que tem em você. Como está o seu olhar? Como o que a gente tinha falado antes, né, Helena? É o que a gente já tinha falado com a desobsessão. O que a gente sintoniza no ano inteiro? Como é o nosso carnaval durante o ano inteiro? O que a gente está sintonizando? Porque não vai fazer diferença naquele dia você ir ou não a determinado lugar. Só atenção, se eu não consigo ainda ter um olhar de arte, de alegria, às vezes é melhor não ir. Aí é outra história, não estou botando regrinha para ninguém, não. É foro íntimo. Mas se eu já tenho consciência disso, que eu já, aonde estou, o meu olhar é um olhar de amor, de justiça e de caridade, eu posso ir a qualquer lugar, porque eu vou sempre captar o que o artista fez de belo, eu vou ver a arte contemporânea. A gente sabe o que é arte contemporânea, o que ela está querendo dizer para a gente? Ou o nosso olhar só para a arte tradicional, clássica? Porque ali, né? Então, eu rejeito as coisas contemporâneas, porque vamos imaginar na época dos artistas impressionistas. Eles eram rejeitados, eles eram considerados obra do demônio. Por isso que a maioria morria de fome. Então, quem não tinha o olhar para uma arte contemporânea rejeitava tudo que é da sua época. Mas se eu tenho o olhar, que mensagem está querendo passar? Não me importa quem está do lado fazendo isso ou aquilo, mas qual é a mensagem que aquele artista passa naquele momento? Ou eu não vejo arte em lugar nenhum, ou eu só vejo o lado ruim. Então, vai depender de você, porque se você não vê arte em nada, ou se você só vê a arte clássica, não vê a arte contemporânea, por exemplo, é melhor ficar em casa, porque senão você vai absorver tudo de ruim que tem ao lado. Isso você absorve também na casa espírita, tá? Você pode estar dentro da casa espírita e absorver as emanações do sofredor. Se você vai estar lá em sintonia com os benfeitores, você vai ser um cooperador dos benfeitores. Ou então ficar ali rodando pelos corredores, a rádio corredor. Entendeu? Então, enfim, desculpa aí se a resposta, mas foi só para estar dando um adendo em relação a essa questão de carnaval. Tá? Muito cuidado com essas críticas, porque às vezes a gente também se sente muito bom e não pega uma página do Evangelho para ler no dia a dia. Uma página do Evangelho. Mas a gente critica todo o resto. Como São Vicente de Paulo fala, grande parte dos vossos males é a falta da leitura das páginas evangélicas. Isso tem uma lição muito, muito mais além por trás disso aí. Queremos ter sintonia com o cosmos, com Deus, o caminho é o ensinamento de Jesus. Isso, por exemplo, a gente rechaça, a gente acha até que não tem importância, só a ciência que vai informar para a gente coisas positivas para progredir, e a gente está vendo aí, ó, desde de 45, a equipe do Espírito de Verdade já permitiu o Espírito André Luiz, junto com o médium Chico Xavier, trazer essas informações que só agora a gente está começando a entender. Enfim, gente, vamos seguir. E já está chegando o nosso horário de fechar, né, Rita? 2 minutos para a gente fechar. Então, vamos ao nosso convite? Podemos ir ao convite? Vamos sim. Vamos ao nosso convite, então. 39º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Tema: Desafios da Reencarnação. O que vale é a experiência. Primeiro e segundo dia, 9 centros de interesses, 3 combos. Na inscrição, o encontrista escolhe 2 combos para estudar, um no domingo e o outro na segunda-feira. Combo A, CI 1, Meu Filho, um eterno Filho de Deus. CI 5, Com que roupa eu vou? CI 6, Força Criadora. Combo B, CI 2, Educação, Caminho para a Felicidade. CI 3, O Retorno no Tempo de Deus. CI 7, Sexo e Autoeducação. Combo C, CI 4, Secando Lágrimas e Consolando o Coração. CI 8, Meu Corpo, Instrumento de Progresso. CI 9, Masculino ou Feminino? Terceiro dia, oficinas baseadas no livro Vida e Sexo de Emmanuel.
Teremos evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças de 3 a 10 anos, jovens de 11 a 18 anos na forma presencial. O encontro será presencial, transmitido também pelo YouTube, através do site www.celd.org.br e canais parceiros. Inscrições na Livraria do CELD. Esperamos vocês no período de 19 a 21 de fevereiro de 2023, no horário de 8h30 às 13 horas. Até lá! Então, esse é o nosso convite para o Carnaval, convite, né? Hein? Que convite! Agora... E aí, lembrando que um desses parceiros é a Web Estação da Luz, que vai estar conosco nessa transmissão direta e ao vivo, e outros parceiros mais que estarão conosco também nessa transmissão. Helena? Muito bem, então agora a gente vai... Olha só, uma informação para vocês do Combo 3. O Combo 3 aqui da nossa apostila, nós não terminamos o Combo 3, tá, gente? Então, semana que vem, quer dizer, na próxima semana... Isso é bom para curar a nossa ansiedade. A gente tem uma pressa de terminar com tudo, né? Essa pressa a gente deixa lá para o WhatsApp, lá para o Instagram, que é tudo rápido, né? Só informação rápida. Aqui é aprofundamento mesmo. E esse assunto a gente está mesmo com essa proposta. A gente vai dar continuidade no Combo 3, pegando lá a carona aí com o estudo, a partir da página 13. Anotem aí, por favor, do nosso material, da nossa material didático, a partir da página 13. Nós já aí, verdadeiramente, nós vamos terminar, porque nós temos umas falas do altivo que a gente não pode perder. E já foi lançado o livro Diálogo com os Médios, que é justamente sobre essa questão do tratamento, do atendimento espiritual, da desobsessão. Então, a gente vai terminar isso na próxima vez, tá bom, gente? A quarta-feira de cinza vai ter reprise de algum programa nosso. Então, essa continuidade vai ser depois, né? Vai ser depois. Qual é o dia, Sueli? É o próximo, após o dia 1º de março. 1º de março, nós daremos continuidade. Anotem aí, nós aqui da equipe, vocês, a partir do nosso material didático, na página 13. Aí a Rita, com uma forma muito bem elaborada, ela bota aí as nossos slides para vocês estarem vendo, mas quem quiser esse material pode nos pedir, que a Rita vai... Eu estou falando a Rita, mas não quero sobrecarregar ela não, tá, gente? Aqui ela ela faz essa... As técnicas com a Rita. Mas quem precisar desse material, porque já me pediram, muita gente liga para o meu celular. Helena, então eu estou avisando, pode pedir que a gente viabilize esse material, que é material de contextualização desse texto, tá bom, gente? Então, vamos terminar com a nossa prece, que nada se faz sem iniciar e sem fechar com essa força poderosa que é a prece. Eu vou pedir, então, a Sueli para fazer a nossa prece, tá, Sueli, por favor? Vamos lá. Graças a Deus, amigos espirituais que estiveram conosco nessa manhã. Mais uma vez, voltando ao coração desse mestre amado, nosso meigo irmão, Rabi da Galileia. Esse irmão que amorosamente vem mais uma vez ao nosso planeta, encarnando junto conosco para nos elucidar mais uma vez que Deus nos propõe e nos convida a sempre progredirmos. Obrigada, Mestre Jesus, por mais uma vez lembrar que já somos espíritos imortais e temos no nosso coração, na nossa consciência, as informações necessárias para chegar ao reino de Deus. Obrigada, Maria de Nazaré, pela oportunidade de tanto ensinamento e desse acolhimento carinhoso que essa mãe generosa auxilia esses espíritos também sofredores que saíram da vida através do suicídio. Mãe generosa, acorra a todos esses espíritos que ainda por ignorância, por não conhecer a lei, saíram da vida.
mas sabemos que Deus é generoso, misericordioso e nos dá sempre uma nova oportunidade, que eles possam ser amparados por essa mãe generosa e todos os seus trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré, e que nós possamos aqui, enquanto encarnados, termos a força, a fé e a determinação e persistência para seguirmos a nossa jornada espiritual, apoiados por esses espíritos que sempre velam por nós, com quem sempre contamos e com muita gratidão. Pedimos para encerrar o nosso estudo com a certeza de que estaremos acompanhados sempre por esses espíritos que já nos conhecem e que somos, então, assim, tutelados por todos eles. Graças a Deus e muito obrigada.